Caso nós queiramos, nós sempre teremos motivos para nos sentirmos descontentes. Podemos também encontrar argumentos para nos considerarmos bem-sucedidos, afortunados, felizes, ou não. Tudo depende de como cada um vê a sua própria existência. Era uma vez um cavalo que em pleno inverno desejava o regresso da primavera. De fato, ainda que descansasse tranquilamente no estábulo, via-se obrigado a comer palha seca. Então aquele cavalo pensava: ah, como eu sinto saudade de comer a erva fresca que nasce na primavera. A primavera chegou. E o cavalo teve a sua erva fresca, mas começou a trabalhar bastante, porque era a época da colheita. Então ele começou a se questionar: quando é que vai chegar o verão? Eu já estou farto de passar o dia puxando o arado. E reclamava aquele cavalo. Chegou o verão, mas o trabalho aumentou e o calor se tornou muito mais forte. Então ele pensava: ah, o outono. Estou ansioso pela chegada do outono. Dizia mais uma vez o cavalo, convencido de que naquela estação terminariam seus males. Mas o outono chegou. E ele teve que carregar a lenha para que o seu dono estivesse preparado para enfrentar o inverno. E o cavalo não parava de queixar-se e de sofrer. Quando o inverno chegou novamente, como lá no início da história, o cavalo pôde finalmente descansar. Compreendeu que tinha sido fantasioso ao tentar fugir do momento presente que tem que ser vivido, e ficar refugiando-se na ilusão do futuro. Porque essa não é a melhor forma de encarar a realidade e o nosso trabalho. Não dá para esperar um tempo ideal. Não dá para viver sonhando com um tempo que não é nosso. Você que está assistindo, comenta aí embaixo. O tempo de Deus é o hoje. Se você crê nisso, comenta aqui embaixo. O tempo de Deus é o hoje. É melhor você descobrir que a vida tem um bom momento, vivendo o presente da melhor forma possível, segundo a vontade de Deus. Porque diz o livro do Eclesiastes: para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu. Tem tempo para tudo. Tem tempo para todas as coisas. Tem tempo para tudo que vem ser feito. Há tempo para todas as coisas. E não é a fuga, não é o medo que pode determinar o tempo daquilo que Deus tem para nós. A minha vida está nas mãos do meu Senhor. Porque Ele vive. É assim? Porque Ele vive, eu posso crer num amanhã. É porque Ele vive, é porque Ele reina, é porque Ele é Deus, Ele é Senhor, que nós podemos crer e sermos preenchidos do Espírito Santo. Eu quero que você coloque aqui na sua participação: Espírito, enche a minha vida. Espírito Santo, enche a minha vida. Espírito Santo, enche a minha vida. Coloca aí, vai. Espírito Santo, enche a minha vida. Diante do teu altar. As minhas mãos e em louvor te adorar. Adore ao Senhor e diga com toda a confiança: eu quero diante do
nosso Senhor e do nosso Deus. Em Cristo, sob a intercessão de Maria, Nossa Senhora, Mãe de Deus, suas lágrimas serão enxugadas e teu sofrimento vai passar. Pare e ouça estas palavras que poderão mudar a tua vida. Em coisas tão pequenas, Fala, Senhor. as coisas simples. Coloca aqui embaixo, vai. Deus quer falar Fala comigo, Senhor. comigo. Coloca aqui embaixo, vai, na sua participação de Coisas hoje. tão pequenas, Fala comigo, Senhor. nas coisas simples. Coloca aqui, vai. Abre teu coraçãozinho, filho, filha. E coloca aqui, ó. Fala comigo, Senhor. Ouvir sua voz. Fala comigo, Senhor Jesus. Preciso estar atento A todo movimento. Proclama isso, Pai. Eu quero que você clique no botão compartilhar. Compartilhe essa mensagem para mais pessoas que vão receber ela. Compartilhe essa mensagem, porque a bênção de que você evangeliza é a sua em dobro. Preciso. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão. Fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Perdas, tristezas, falta de fé, de esperança, depressão, vontade de morrer, vida destruída, crise, epidemia. Infelizmente, isso tudo se tornou muito comum na nossa vida, na vida de muitas pessoas. E a verdade é que para onde quer que a gente vá, nós encontramos pessoas cansadas de tentar, de acreditar, de lutar. Muitos de nós, muitas e muitas vezes, acabamos parecendo que fomos até jogados na lona, fomos à lona, comparando com a luta, um boxe. Parecia até que foi nocauteado. E é triste. E é mais triste ainda saber que a maioria dessas pessoas, muitos de nós, não sabemos como encontrar uma saída. E afinal de contas, você vai entender que o próprio Deus, o próprio Senhor, também fica angustiado com esse tipo de situação, porque Ele não nos criou para que nós vivêssemos dessa forma. O plano de Deus para as nossas vidas é muito diferente. Quando Deus nos criou, na verdade, Ele nos fez para vivermos em plena comunhão, em paz, alegria, santidade, em progresso, em vivermos a prosperidade dEle. Só que o pecado, o jeito do ser humano, do homem, de querer conduzir as coisas da sua própria maneira, faz com que nós vivamos a consequência. Romanos capítulo 3 diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, nós nascemos na necessidade, na luta de não deixarmos a glória de Deus se perder. Nós não podemos fazer concessão. Nós não podemos fazer qualquer concessão que seja, porque nós precisamos que a glória de Deus continue se manifestando em nossas vidas. Como o homem lá no início preferiu o pecado do que a presença de Deus, Deus podia ter abandonado. Só que Ele não desiste de nós, Ele pega Adão e Eva e dá uma nova chance, e a cada um de nós também. Ele sabia que nós não conseguiríamos aguentar viver sem a sua presença, porque o que é Deus sem nós? Ele é Deus. Mas e o que nós somos sem Deus? Nada. Não somos nada. Há uma sabedoria popular que sempre diz: não diga para Deus o tamanho do seu problema, mas diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Ele sabia disso,
Porque Ele nos ama com amor infinito. Ele enviou o seu Filho Jesus para carregar o peso dos nossos pecados numa cruz que Ele não merecia. Para nos dar uma chance de estarmos juntos dele. Ou seja, não pare de lutar, porque Deus não para de te amar. Eu quero que, se você crê nisso, você comente aqui embaixo: eu não paro de lutar em nome de Jesus. Coloca aqui embaixo: eu não paro de lutar em nome de Jesus. João capítulo 3, versículo 16 em diante diz assim, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Interrompa um pouquinho o evangelho. Deus não enviou Jesus para nos deixar padecer diante de coronavírus, diante de medos, angústias, depressões e nada disso. Continua o evangelho. Quem nele crê não é condenado, mas quem nele não crê já está condenado. Porque, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus, esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. Porque as obras dos homens eram más. Nisso que o Padre está dizendo para você, Deus enviou a saída para os problemas da humanidade, mas ainda assim o ser humano rejeita, porque numa sexta-feira as pessoas preferiram gritar Barrabás do que Jesus. Assim como nós, hoje continuamos insistindo em gritar problema e não Jesus. Continuamos insistindo em gritar sofrimento e não Jesus. Continuamos insistindo no medo e não em Jesus. A maior parte das pessoas não estão dispostas a abrir mão da sua própria vida, da sua própria vontade, para fazer a vontade de Deus. Eu sei que não é fácil, nada disso, mas é preciso. Porque se não confiarmos ao único que é digno, ao único que é digno e que pode nos ajudar, como é que a gente vai sair dessa situação? Como é que nós vamos sair da situação da angústia, da tribulação, da dificuldade, se nós não confiarmos nele e em todas as coisas nele? Olha, tem um versículo no livro do profeta Miqueias que diz assim, mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Meu amado, eu chego e me arrepio. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja caminhando nas trevas, morando lá, o Senhor será a minha luz. Eu vou ler esse versículo de Miqueias, capítulo 7, versículo 7, acho que 7, 8. 7, 8. E você vai repetir cada palavra dele comigo agora. Você vai repetir cada uma dessas palavras comigo agora. Mas quanto a mim, eu ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Não se alegre a minha inimiga com o meu sofrimento. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Porque passar por momentos de luta é inevitável, filho. Eu te digo, prefira ser lapidado por Deus, porque só é lapidado aquilo que tem muito valor. O diamante em estado bruto, ele não tem todo o valor que ele tem depois que ele passa pela lapidação. Prefira ser lapidado por Deus do que ficar se moldando a tudo que estão te empurrando goela abaixo. Prefira ser lapidado por Deus do que ficar se moldando à vontade de A, B, C ou D. Prefira ser lapidado por Deus do que ficar se moldando àquilo que é colocado na televisão, aquilo que é propagado em fake news, colocado exaustivamente para tirar você do seu centro, da sua confiança.
Prefira ser lapidado por Deus. E se você prefere, coloca aqui embaixo no seu comentário. Eu prefiro ser lapidado por Deus. Nenhum exército, filho, nenhum exército, filha, pode celebrar a vitória em uma batalha sem antes ter lutado. Então eu vou te dizer, nós não vamos vencer crise nenhuma se antes nós não decidirmos lutar. Se antes nós não decidirmos lutar. É hora de lutar, é hora de arregaçar a manga do teu braço, como diz o profeta Jeremias, capítulo número 1. Arregace a manga do teu braço e vá à luta. E vá à luta. Quando Jesus é a nossa luz, no momento da escuridão, continua existindo esperança, consolo, sabedoria e paciência. Tudo se torna mais leve, porque é o próprio Senhor quem carrega o nosso fardo. E quando tudo fica pesado demais. Deuteronômio capítulo 20 diz assim, ó. Guarda esse versículo de Deuteronômio capítulo 20. Ouça, Israel, hoje vocês vão lutar contra os inimigos. Presta atenção. Não desanimem nem tenham medo. Não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos para lhes dar a vitória. Para lhes dar a vitória. Deuteronômio capítulo 20, versículo 3. É por isso que a gente não pode se entregar num momento de dor, de luta. Não pode. Tampouco nos revoltar contra Deus achando que Ele não se importa conosco. Pois Ele é quem mais se entristece com a nossa situação. O coração de Deus fica angustiado quando Ele nos vê passando por coisas como essas que nós estamos passando. Levanta sua cabeça para o céu, olha para a promessa de Deus para você. Provérbios capítulo 24, versículo 16, é para você. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios serão arrastados pela calamidade. Nenhuma luta, por mais dura que seja, durará para sempre. E embora esses momentos pareçam nunca terem fim, a palavra de Deus nos garante que eles vão passar, porque diz o Salmo número 30, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, salvos de espírito abatido. E o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas elas. Como um pai, Deus quer enfrentar essas lutas junto conosco. Ele garante a vitória àqueles que se mantêm fiel durante a provação. Por isso, meu irmão, meu filho, não pare. Não pare de lutar. Não pare de lutar, porque se a vitória ainda não chegou, continue firme em oração, continue proclamando a sua fé, continue mostrando ao mundo inteiro em quem você depositou a sua esperança, continue manifestando inteiramente a sua confiança, porque é Ele quem pode te levantar. Grande é a recompensa de vocês nos céus, diz o Senhor Jesus. Mateus 5,12. Coloca aqui, ó. Grande será a minha recompensa. Coloca aí, vai. Grande será a minha recompensa em Jesus. Coloca, ó. Grande será a minha recompensa. Coloca aí, vai. Grande será a minha recompensa. E chega a pensar que és o único que tem se sentido assim. O cálice amargo que vai chegar ao fim. Vai chegar ao fim. Saiba que Deus tem olhado o teu sofrimento. O teu lamento chegou. O teu lamento chegou ao trono do Senhor.
Deus tem estado Deus tem estado ao teu lado em todo todo tempo. Isso, é assim essa palavra, vai. Na hora da angústia, Na hora da dor, na hora da dor, saiba não há aprovação saiba não há provação que dure pra sempre. Isso, depois da tempestade, Que depois da tempestade o sol vai vai brilhar. Jesus vai estar contigo. Pois não há luta que dure por todo o tempo. E é Deus. É Deus quem te garante. A vitória vai chegar. Vai A vitória vai chegar. A vitória vai chegar. E enquanto eu gravo, enquanto eu falo aqui, tava uma tempestade aqui. E agora o céu abriu. Eu queria poder mostrar isso pra você. O céu abriu. A tempestade está passando. Escuta o que eu, Padre, estou dizendo pra você. A tempestade está passando. Escuta o que eu estou te falando agora. A tempestade está passando. Em nome de Jesus.